Fala galera! Vamos falar hoje sobre o concurso da PGE São Paulo. Vamos falar sobre o tema arbitragem e como ele pode ser cobrado na prova. Quais são os temas importantes dentro desse macro tema, dentro da arbitragem? O que vale a pena estudar? Será que cai? Será que não cai? O examinador gosta desse tema? Não gosta? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente tem um convidado especial para falar para a gente o que ele pensa do examinador, o que ele pensa dessa prova, se ele acha que vai cair a arbitragem, se não vai, quais temas são mais importantes, que é o Olavo. O Olavo, daqui a pouco ele vai entrar na nossa live. O Olavo é um colega da PGE, tá? Quando ele entrar aqui eu o apresentarei melhor para vocês. Yara tá por aí. Oi Yara, bom dia, boa tarde, bom dia, enfim. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu vou até colocar aqui, já vou fixar o tema da live aqui para quem entrar já ficar sabendo. Então é arbitragem para a PGE São Paulo, para a prova da PGE São Paulo. Arbitragem para a prova da PGE São Paulo. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Vai. Então tá aí. Nosso tema hoje é esse, arbitragem para a prova da PGE São Paulo. Eu já fiz live, já fiz alguns vídeos, mais de uma vez, falando sobre o perfil da banca examinadora da prova da PGE São Paulo, tá? Como vocês sabem, a PGE São Paulo tem uma banca própria, certo? O concurso será organizado pela VUNESP, então a VUNESP é a organizadora, mas os examinadores são procuradores do Estado de São Paulo, tá? Então, é a própria carreira que organizará, que elaborará as questões da prova, certo? E aí, o examinador de processo civil é o colega Marcos Armani. E ele gosta do tema arbitragem, tá? Ele gosta bastante. O Vitor perguntou, vai ficar salva a live? Vai ficar salva sim, tá, Vitor? Vai ficar salva, pode trabalhar, vai lá tranquilo. Depois você assiste aqui, beleza? O Olavo já entrou. Deixa eu adicioná-lo aqui à nossa live. Instantes, ele está no vídeo aqui. Vamos ver. Grande Chico, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Peraí que eu acho que eu fiquei mudo aqui. Pronto, agora acho que eu voltei. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. E aí, Chicão, obrigado pelo convite aí, querido. Um prazer estar aqui com você. Admiro muito você, admiro muito Revisão PGE aí, o time inteiro. Time de craques, é o curso que eu indico para todo mundo. Então, estou num lugar que eu admiro, com uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Então, vai ser uma diversão aqui. Obrigado, Olavo. O Olavo, para quem não sabe, é um amigão meu, um cara competentíssimo, colega da PGE, procurador do Estado. E ele é muito conhecido na academia, ele tem muitos livros, é um autor muito festejado, inicialmente na disciplina de Direito Constitucional, né? Você já deve ter muito lido os livros dele, ele tem publicação naquela coleção de sinopses para concurso da Juspod, aquele de Constitucional. E é um cara sempre muito incentivador, ajuda todo mundo que ele pode ajudar. Então, é uma pessoa muito boa, além de ser muito inteligente, um profissional muito preparado e com um currículo invejável, né? E ele também é especializado no tema da arbitragem, certo? E aí a gente estava conversando e tal, eu falei, Olavo, vamos fazer uma live para falar sobre arbitragem para a prova da PGE, que temas que são importantes, o que você acha do examinador, porque eu já sabia que o examinador, o Armani, gosta do tema arbitragem, isso aí eu já sabia. Mas os temas mais relevantes, eu acho que o Olavo tem mais propriedade do que eu para falar. Então eu falei, vamos fazer uma live e você
bate um papo comigo aí para a galera ver o que é importante estudar sobre arbitragem, como estudar, por onde estudar, enfim. Vamos lá. Olavo, primeiramente, você tem um livro sobre arbitragem, mais de um, acho, né? Mas tem um que é o principal, né? Que é tipo um manual, assim, uma coisa assim, tem? Tem esse aqui, Chicão. Ó, obrigado pelas palavras. Tenho esse aqui também. Tem um monte. Tem um com o examinador, que é eletrônico. Então, Bacana. Você tem um livro publicado com o Armani, então? tenho, mas é de autoria coletiva. É um Tá. livro que eu coordenei com o Paulo Lucon, de 25 anos da lei de arbitragem. Bacana, bacana, bacana. E aí, o Armani é um grande pesquisador da arbitragem. Aí ele foi orientado pelo Bonizzi no mestrado e no doutorado, né? O Bonizzi, só desculpa interromper, mas para quem não sabe, foi o examinador na prova anterior, tá? Então, duas provas seguidas já da PGE em que nós temos examinador de processo civil. Lembrando, tá, galera, que esse tema arbitragem está dentro do processo civil, tá? Então, dois concursos seguidos da PGE já que nós temos examinador de processo civil que gosta muito do tema arbitragem. O Bonizzi gosta também e o Armani agora também, né? Então, pode continuar aí, lá. De bola, isso aí. E o Armani tem esse livro, né, que é a dissertação de mestrado dele, tem uma outra tese sobre justiça multiportas, tem esse trabalho com o Bonizzi publicado. Ele Qual é o nome desse livro aí, da tese dele? Qual que é o nome? A tese não saiu publicada, pelo que eu sei. Ah, tá. Eu tenho ela aqui e ele tem também um artigo sobre dispute boards na minha coluna lá do Migalhas. Coincidência, né? Bacana. E eu conheço muito a doutrina dele, os pensamentos dele. E, assim, é uma vantagem. Por quê? Porque ele tem uma predileção muito grande. A tendência é o examinador perguntar sobre aquilo que é predileção, que já é a área dele de conforto, que ele não fica com aquele tema com um risco de ter questão eventualmente anulada em recurso. Isso faz a diferença. Eu tenho experiência de concurso da PGE desde depois do meu, eu entrei em 98, então o concurso de 2001 e os seguintes, os primeiros colocados aí, acho que dos dois primeiros, assim, me agradecem até hoje as dicas que eu dei. Bacana. Então essa estratégia, eu acho que é uma estratégia de muito sucesso, você trabalhar os temas, mesmo na primeira fase. Principalmente, Chico, porque o pessoal não teve arbitragem na faculdade, né? Eu não tive, né? O pessoal não tem. Então, assim, é uma matéria que você não pode correr o risco, porque vai ser aquela questão que faz a diferença para você ir para a fase seguinte, né? Com certeza, com certeza. Você tem esquematizado aí os temas de arbitragem que você acha que são mais relevantes para o examinador? Eu preparei uma imersão lá, autônoma, sozinho, para trabalhar aquilo que é, desde a introdução que nunca teve, o que é arbitragem, aos temas de predileção do examinador. Bacana. Logicamente que nós temos que tomar um cuidado, porque ele pode perguntar fora disso, né? E aí também o que está na moda na jurisprudência, porque o ano passado nós tivemos muitos julgados novos sobre arbitragem. E eu faço a atualização do livro. O livro tem 1.200 notas de rodapé de jurisprudência. Então, aí eu preparei e os temas do examinador são interessantes, tá? E que ele gosta? Primeiro, ele começa diferenciando os métodos autocompositivos dos heterocompositivos. E isso é muito importante para ele, porque ele faz uma distinção do dispute board, do comitê de resolução de disputas, que está previsto na lei de licitações, com a arbitragem. Isso já é algo que é muito quente para ele. Está lá no artigo dele, na coluna do Migalhas, está na tese de doutorado, e é algo que é importante saber. Como é que ele faz a distinção do dispute board com o quê? Com a arbitragem. Ele diferencia as duas coisas, né? Diferencia. Então, o que acontece? Nós temos os métodos... Bom, a partir da resolução 125 de 2010,
o CNJ consagra a doutrina do sistema multiportas. Então, existem várias portas para acesso à justiça. O acesso à justiça não se resume apenas ao judiciário. Esse acesso à justiça, ele contempla uma classificação em métodos autocompositivos e heterocompositivos. Autocompositivos, as partes chegam a um denominador comum, de formas variadas. Pode ser na negociação direta, pode ser na conciliação com ou sem um terceiro, e pode ser na mediação, com ou sem um terceiro. Tudo isso a administração pública pode participar. E aí tem o Dispute Boards, que é mais novo, é mais recente no Brasil, porque ele só encontra uma previsão na lei de licitações. Ele não tem uma regulamentação, é um projeto de lei ainda que tramita. E o que é Dispute Boards? É um comitê de resolução de disputas que nasce há muito tempo nos Estados Unidos para grandes obras. Então você imagina, você está construindo uma rodovia, uma ferrovia, um metrô, surge um problema. Surge um problema, a obra paralisa. Ah, tem aumento de custo. Ah, peraí. Ora, precisamos resolver isso logo, porque o tempo estraga a obra. Precisa acabar essa obra. Então aí as partes convencionam o Dispute Boards, escolhem um comitê, geralmente de engenheiros, 3, 1, né? Sempre número ímpar, porque senão dá empate. E esse comitê decide. Só que é método autocompositivo. O comitê não tem uma decisão com título executivo. Aí só na arbitragem. Sim. Ou no judiciário. Então a decisão é de adesão facultativa das partes. E ela pode ser impugnada numa arbitragem ou numa ação judicial. Então isso que é importante. É método autocompositivo. Tá. Já a arbitragem, o judiciário, a perícia o arbitramento pericial são heterocompositivos. É um terceiro decide. Só que só vinculam com coisa julgada ou como título executivo. Esse balão eu não consigo tirar. Toda vez que eu faço ele aparece. Como eu falo com a mão, você já viu, né? Só que o título executivo só é a decisão arbitral, a sentença arbitral e também a sentença judicial. Por isso que é diferença. Então, gozar de coisa julgada, só a sentença arbitral e também a sentença judicial. Isso é importante, porque o Dispute Board não faz coisa julgada. Então, em poucas palavras, o Dispute Board é método autocompositivo, não faz coisa julgada, é de adesão facultativa das partes, diferentemente da arbitragem e da sentença judicial, que fazem coisa julgada, vão para cumprimento de sentença. Isso é muito quente para ele. Tá? Outra coisa quente, não se aplica o CBC de forma subsidiária automaticamente na arbitragem. Inclusive as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Por quê? É a dica que eu dei hoje de manhã nos meus stories lá, que eu gravo todo dia, 6h30 aí, dia útil, né? Um storyzinho antes de levar meu filho, né? Então, daqui a pouco você tem filho, você vai ver como que é fácil acordar cedo. Ele já acorda animado para acordar aí tem motivação. Então, essa diferença é fundamental. Tem um artigo meu no Migalhas sobre a jurisprudência do STJ, é um dos mais acessados lá. Então, é o seguinte, a arbitragem é um microsistema. É um microsistema tal qual o controle abstrato, que a gente estuda pra caramba de constitucionalidade, tal qual o microsistema das ações coletivas. Como microsistema, tem normas, regras e princípios próprios. Esse fechamento impede a aplicação subsidiária automática do CPC na lei de arbitragem. Dentro dessa teoria do direito, nós temos também consagração dessa opção pelo direito positivo, já que a lei de arbitragem só fala uma vez que se aplica o CPC, quanto a impedimento e suspeição do árbitro no artigo 14. Mas mesmo assim, tem um plus que é o dever de revelação. Isso aí eu vou falar daqui a pouco também, que é uma dor para quem estuda arbitragem, que diz respeito ao impedimento e suspeição do árbitro. Mas voltando aqui. Então veja, não se aplica subsidiariamente. Então esquece as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, esquece os efeitos da revelia, esquece a estabilização da tutela,
e esquece até o efeito vinculante, lá do 927 do CPC. Então é É uma coisa... possível, é possível convencionar a aplicação do Aí CPC? sim, aí sim. Tá isso está previsto no decreto de São Paulo quanto a honorários. Quanto a honorários, São Paulo aderiu o CPC, os honorários sucumbenciais só. Tá. E Bacana. aí isso é a posição do STJ. É importante outro argumento, agora já ajudando o pessoal que vai para a segunda fase, todo mundo que é aluno do Revisão PGE, aluno do meu curso, vai lá para a segunda fase. Dica da segunda fase, para você ter um ponto a mais na resposta e no oral também. Quando o legislador opta pela aplicação subsidiária, ele o faz por norma expressa. É assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei do mandado de junção, é assim na lei da ação civil pública e na lei de arbitragem não tem isso. Tá. Também sim em outros países que não querem trazer o ordenamento estatal para a arbitragem, que é uma jurisdição privada. Então isso é muito importante, tá? Isso resolve várias dores. Tudo que tem CPC na arbitragem está errado. Ótimo. Isso é um pega que, você vê, esse é um pega ninja. Eu tô anotando aqui, eu tô Não, tendo aula aqui. depois você me passa aí, pô. Não, Chico é craque. Então é isso aí, galera. Essas duas dicas são quentes. Agora, outra dica quente. O sujeito que advogou contra a Fazenda Pública pode ser árbitro? Só por isso pode. Desde que não seja alguma ação que tenha alguma situação que não é revelada por isso. Então, assim, os impedimentos e suspeições dos árbitros são os mesmos do juiz, mas tem um plus. Esse plus chama dever de revelação. O juiz tem um regime constitucional próprio de sujeição aos direitos fundamentais. O Chico explica isso na aula dele de direitos fundamentais. O membro do Ministério Público também. Ele não pode ter outras atividades, salvo o magistério. O árbitro é um particular. O árbitro pode ser advogado ou não advogado. Não precisa ser advogado para ser árbitro. A lei de arbitragem só exige que ele seja capaz de confiança das partes. Mas o árbitro, como geralmente põe advogado, é loucura não pôr pelo menos o presidente como advogado, ele pode ser parecerista, ele pode participar de uma operação societária, sem ação judicial, ele pode ser advogado, ele pode ser consultor, ele pode ter uma empresa. E isso não aparece, porque é privado. Então, todo e qualquer árbitro, qualquer arbitragem tem que revelar. Então, ele recebe um questionário no começo da arbitragem e revela. É uma obrigação legal. E durante todo o curso do procedimento arbitral, você aplica isso. Então, só para ficar claro para a galera que está vendo aí, os impedimentos do árbitro são os mesmos, impedimentos e suspeições do árbitro são os mesmos do magistrado, mas tem um adicional que é o dever de revelação. E por conta desse dever de revelação, os impedimentos e suspeições dos árbitros são no rol exemplificativo e do juiz taxativo. É pacífico que no processo civil, processo penal e se aplica ao processo de trabalho, o rol é taxativo. Então, no processo estatal, o rol é taxativo. No processo arbitral, o rol é exemplificativo. É a jurisprudência do STJ, do TJ de São Paulo. E deixa eu te perguntar, esse dever de revelação, ele impõe ao árbitro que revele o que exatamente? Aí é que tá. Isso não tem lei. E aí há um costume, que não é lei, de se adotar um rol do IBA, que é o International Bar Association, em que traz situações em 3 categorias. Verde, que não precisa revelar, laranja, orange, que é sinal de alerta, e vermelho, que aí é algo grave. Dentro dessas situações, você faz a apresentação. Por exemplo, tem uma arbitragem que eu estou presidindo e amanhã eu tenho um professor que também dá aula no meu curso. Pode ser você.
do curso que eu coordeno. Uhum. É lista verde isso, tá? Isso é lista verde. Isso Lista verde não tem não problema. tem problema. E fato público também, a doutrina e a jurisprudência recomendam que não tem necessidade de revelar. Pô, tá no meu Lattes, tá no meu Instagram, que eu dou aula em pós. Então, isso é sinal verde. Tem um caso recente do TJ, mas ele foge da regra. Que os dois davam aula em faculdade e ele anulou. Mas aí a parte não participou da escolha, tem mais nuances. Tá? Hoje em dia a jurisprudência tem para tudo, né? Tem que tomar um cuidado terrível. O casuísmo é muito triste. Mas a regra é essa. Então, essas situações estão lá, os tribunais acolhem essas situações. Estou aqui já com uma pesquisa de jurisprudência de 4 casos, no mínimo, que acolhem esse rol do IBA. E esses são os parâmetros que a gente usa. No meu livro, eu faço as hipóteses que a jurisprudência elenca como situações que dão nulidade e, ora, situações que não dão nulidade. Uma análise casuística. Que você faz lá. Porque ajuda no árbitro a definir quando pode e quando não pode. E algo muito importante para a PGE, o procurador pode ser árbitro. O procurador do Estado de São Paulo não pode advogar, mas pode ser árbitro. São poucos. Você não conta em uma mão. Não dá uma mão ainda. Mas é uma atividade que nasce em 2017 com parecer. Então é algo muito interessante na Procuradoria. E que eu tenho incentivado muita gente, o Chico, por exemplo, e vários outros colegas. É interessante, bastante interessante mesmo. Que a remuneração é muito boa. Sim. É uma remuneração muito boa. Logicamente que o advogado e o parecerista ganham muito mais que o árbitro. Mas é o início, né? Deixa para lá. Beleza. Então, impedimentos e suspeições do árbitro. Tem mais algum tema quente aí para a galera? Mas, assim, não vai dar tempo de falar na live, mas minha imersão tá aberta lá. Tá. Né? Aí, ó. Vamos fazer, então, assim, uma... Não precisa explicar tudo, só uma lista. Vamos sim. Ó, só para falando... ficar listado o que é importante. Só para ficar listado. Vamos sim. Ó. O olhar paulistano está aqui. Ó. A PGE permite que seja árbitro em câmaras privadas? Sim, ou até ad hoc. Porque tem arbitragem institucional e arbitragem ad hoc. A institucional é em câmaras, que não tem câmara pública. E a ad hoc é sem câmara, que o próprio examinador recomenda que é fria. E toda a doutrina. É fria a arbitragem sem câmara. Por quê? Porque os árbitros vão ter que ir atrás de estrutura, tabela, apoio, protocolo. Então tem que definir regulamento da arbitragem. Então é um trabalho terrível. Audiência. O árbitro que vai correr atrás de locação de sala para audiência. Então a arbitragem ad hoc é fria. Então pode ser árbitro ad hoc ou também em câmara privada, que as duas câmaras são privadas. O que são os temas que eu falo assim, poucas palavras aqui, que não dá tempo de falar. Vamos listar então. Ó. Deixa eu ver aqui. A gente listou 3 temas. Diferenciação entre métodos autocompositivos e heterocompositivos, não aplicação subsidiária do CPC, impedimentos e suspeições, beleza? E vamos listar mais os temas aí que são importantes. Não precisa destrinchar, não, é porque a gente começou a conversar aqui, né? E aí, bem, o negócio se alongou. Que às vezes, se não explicar, a turma também tromba, né, Chicão? Porque mas tem tema aí que tem. A pessoa dá uma pesquisada, né? A pessoa dá uma pesquisada, tem a sua imersão também, que a galera pode entrar se quiser. Então. Ó, vamos lá. A arbitragem com a administração pública é muito quente. É um tópico rapidinho no meu livro, tá aqui, ó. E assim, é uma coisa legal, porque também cai na prova nacional da magistratura, lá nesse exame prévio. A arbitragem tá lá. Então, você nunca perde tempo de estudar arbitragem, né? Mas aqui, a arbitragem de administração pública, na minha opinião, é muito quente. Então, saber que casos que vão para arbitragem, além de que casos que vão para arbitragem. Como é que é a arbitragem com a administração pública? Quais são as especificidades? Ela é só de direito, não pode ter equidade, que senão é loucura. Ela é pública sempre, diferente das outras que tem aí, em média,
em geral, perdão, confidencialidade nos regulamentos das câmaras. Além disso, Com a administração pública não pode ter não confidencialidade. pode. 37 caput, que é reafirmado pela lei de arbitragem no 4º parágrafo 2º. Isso é loucura, né? Isso aí, acho que é muito fácil cair isso aí. Mas como é VUNESP, né, Chicão? Eu não falei aqui com você, mas falei em outros casos. Eu já fui examinador em 2 concursos. Na VUNESP eu tive uma capacitação só. A VUNESP recomenda 50% das questões do nível médio, 25 difíceis e 25 fáceis. É uma Mas recomendação. ela recomendou isso para os examinadores da PGE São Paulo, né? Porque a gente é banca própria, né? Recomenda sempre, para qualquer banca. É uma recomendação que ela dá. Ó, como você sabe se a sua prova é boa? Ela faz um treinamento prévio. E é legal, porque tem examinador ali que não tem experiência em concurso. Então eu aposto que isso foi falado dos examinadores da PGE. Até porque senão você faz uma prova louca, né, Chico? Uma prova ninguém. Então esse é um treinamento padrão da VUNESP. Então assim, essa da arbitragem da administração pública ser pública, eu acho que é difícil cair, porque, pô, é o 37 caput. Agora, de direito, já está na lei. Isso é importante. Aí as peculiaridades que eu falei. Não tem licitação para a Câmara, não tem licitação para árbitro. Por quê? É inexigível. O entendimento que prevalece na jurisprudência do PJ é que é inexigível. E como é que escolhe a Câmara? É ato motivado discricionário. São Paulo tem um decreto que prevê que há o cadastramento das câmaras. Tá? Mas é uma especificidade de São Paulo. Aí tem critérios lá. Ok? Bacana. Isso eu acho que pode cair, porque é algo interessante que não tem licitação para a escolha da Câmara e do árbitro. E quem que paga as despesas? Porque a arbitragem é privada. Tem que antecipar a despesa na arbitragem. O árbitro não trabalha de graça. Aí é um problema, porque a administração pública está sujeita ao regime de precatórios. Por conta disso, o Estado de São Paulo previu no decreto que quem antecipa as despesas é aquele que pediu, que entrou com o requerimento inicial de arbitragem. Fácil pensar que o Estado não vai entrar com o pedido inicial. Aplicou a lógica do CPC para realização de perícia no processo. Então, quem pede, paga. Então, isso aí está lá no decreto. Isso aí é importante. Dentro dessas dores, os atos, a arbitrabilidade objetiva é a maior dor dentro da arbitragem. A arbitrabilidade subjetiva significa que o Estado pode participar. A arbitrabilidade significa trazer um caso para a arbitragem. Quem pode trazer um caso? Subjetiva é quem pode, é o sujeito. Fazenda pública? Pode. Agora, e a matéria? E os assuntos? Aí é arbitrabilidade objetiva. Dentro da arbitrabilidade objetiva estão todos os atos negociais. E aí adota aquela classificação do Rafael Bielsa, em atos de império e atos de gestão ou negociais. Atos de império fogem da arbitragem. Por quê? Porque o Estado exerce como manifestação da soberania. Não haveria como delegar isso para uma decisão de um particular. Então, poder de polícia esquece a arbitragem. Esquece a arbitragem em probidade. Esquece a arbitragem em tudo que envolve esses atos de império. Já os atos de gestão, contratuais, negociais, vêm para a arbitragem. Agora, cláusula exorbitante? Não, porque é poder de império. Bacana. Equilíbrio econômico-financeiro? Vem, porque está lá na lei de licitações e a jurisprudência nesse sentido. Deixa eu perguntar uma coisa. Em São Paulo, como é que está aquela questão da sentença arbitral em desfavor do poder público ser executada por meio de precatório ou não? Está indo para precatório ou não está indo? Tem que ir, tá? É a posição da PGE, é a posição que o Armani defende nesse livro. Tem que ir para precatório. Não pode fugir, porque é matéria constitucional, pô. Tudo bem? Essa pergunta
Tem eu não quatro lembro quem que casos. foi. Tem Oi? quatro casos. Tem 4 casos que eu trato num artigo lá no Migalhas, em que excepcionalmente não foram. Mas porque era retenção de imposto. Tá. Então o Estado tinha aí não sei se era uma concessão, não lembro agora, e ele reteve tributos. Como é retenção de tributo, não teve precatório. O Tá. TJ não anulou. 2 casos chegaram ao STJ e ao STF que não entrou no mérito. Tem mais outros 2 para chegar até lá. Mas isso aí, se cair, é na segunda fase e no oral. Então, essa pergunta a examinadora de Direito Administrativo fez para mim na prova oral da PGE São Paulo. Na época isso era discussão ainda na PGE, não tinha decidido nem nada. Ela perguntou isso para mim, exatamente, a sentença arbitral vai para precatório ou não? Eu respondi que ia. Porque aí Teve um ficou caso agora que o isso Estado aí. precisou entrar com um pedido de esclarecimento da sentença arbitral, porque ela não adotou o regime de precatório. Eu até ajudei, mandei material lá para a área de arbitragem sobre esse tema aí. Bacana. E aí teve uma pergunta aqui, posso responder? Bem legal. Pode, Ah, não manda, tem manda necessário? bala. Não tem. Onde que está o exame necessário? No CPC. Essa regrinha aí é o zap do truco. Não aplica o CPC porque está lá. Então é instância única. A arbitragem é bala de prata, é só um tiro. É instância única. É para situações que você tem necessidade de celeridade. Né? Lá no meu Instagram tem muito vídeo de arbitragem. Tem muita dica curta. Então, assim, a Tem mesmo. pode fazer uma revisão legal de jurisprudência da STJ. Eu sou coordenador acadêmico do canal Arbitragem, tem a retrospectiva de jurisprudência da arbitragem. Então lá vocês conseguem ter um material de graça quem tiver sem grana para pagar minha imersão. Vale a pena ir lá no perfil dele, galera. Tem, realmente toda hora tem conteúdo lá. Eu mesmo sempre estou aprendendo alguma coisinha. E agora, nessa live aqui, eu estou aprendendo um monte, porque eu estou anotando aqui, eu tenho praticamente um resumo de arbitragem aqui mesmo agora. Show de bola, show de bola. O... Do examinador, eu acho que a gente tratou bastante coisa. Então, assim, o que vocês têm que pensar também, que é do dia a dia? É que a sentença arbitral ela é instância única. E a lei prevê que ela pode ser impugnada fora da arbitragem, no judiciário, de 2 formas. Ação anulatória ou impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Fora isso, não cabe. É jurisprudência firme do STJ. Eu aposto nisso. Por que eu aposto nisso? Porque a jurisprudência é recente. Então não cabe mandado de segurança contra o árbitro, não cabe reclamação constitucional contra o árbitro. Isso é dica quente. Tá? E essas hipóteses são taxativas. O rol do artigo 32 é taxativo. E ali não se permite que o judiciário entre no mérito da sentença arbitral. Só anula. Aí, em regra, volta para outra arbitragem. Salvo na hipótese do 32.4, que é nula a convenção. Por quê? A convenção é a forma de se aderir à arbitragem. Se ela é nula, não vai para outra arbitragem. E algo importante que o pessoal se embaralha, porque não teve contato. A arbitragem, você adere por convenção, que é o gênero, que tem 2 espécies, a cláusula ou o compromisso. A cláusula prévia em abstrato no contrato. O compromisso posterior ao litígio. É uma diferença temporal, eu falo aqui no livro Lei de Arbitragem Comentada. A cláusula é a posterior, antes do problema, está todo mundo numa boa ali, põe no contrato. O compromisso já tem briga. Com briga já é difícil você aderir à arbitragem, porque ela é rápida. Então aquele que está errado não quer uma decisão rápida. Boa. Boa. E aí, mais uma dor do examinador. Estou entregando ouro aqui. Mas tem mais lá na imersão. Há uma
questão interessantíssima que está na lei de licitações, em parte, que é a posição da jurisprudência. Ó, o Estado não colocou no edital de licitação cláusula arbitral. O Estado não colocou no contrato. Pode ir para arbitragem? Pode. Faz o compromisso. Está na lei de licitações, é a jurisprudência, e é isso aí. Então, resumindo, o Estado pode levar para arbitragem tanto por cláusula arbitral quanto por compromisso. E o fato de não estar no edital de licitação, o fato de não estar no contrato, é de menos. E isso é posição do examinador. Tem chance. Bacana, né? Eu tô com o horário meio apertado, mas eu tenho mais uma dica quente aqui. Vai, manda aí. PGE aí, de vez em quando eu sou convidado, vamos ajudar a turma aqui. Ó, isso é CPC agora, hein? Vamos imaginar que tem um caso, até um stories que eu fiz essa semana aí, tem um caso que tem cláusula. O Estado e a empresa. Só que a empresa vai para o judiciário contra o Estado. Mas tem cláusula. O Estado tem o dever de alegar em preliminar na contestação a existência da convenção. Gênero, no caso, a cláusula. Artigo 337, parágrafo 6º do CPC. Isso também se aplica ao particular, porque é uma norma do CPC. Se ele não alega, renúncia tácita à arbitragem. Aí o judiciário que julga. Isso é quente e isso é importante. Então, se a gente tem um contrato administrativo que tem uma cláusula arbitral, o particular tem uma demanda contra o Estado e ajuiza uma ação judicial, o Estado tem a obrigação de alegar a cláusula arbitral para evitar o processo judicial, se não, preclui e acabou e vai ser resolvido judicialmente. Renunciou tacitamente. Ou seja, não é uma matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Aí eu pego, hein? Tá me entregando ouro, hein, Chico? O pessoal que assistiu essa live aqui vai passar. Vai mesmo. Mas se eu fosse fazer essa prova, eu ia tirar 10 em arbitragem. Mas não confia, não. Pode ter mais coisa. Não, claro. Né? Porque a gente fala, ajuda, mas tem que ter responsabilidade. E isso aí é importante, hein? Não tem conhecimento de ofício. Tá? E o particular também. O Estado entra e o particular também. Isso também, entre dois particulares, é uma regra geral do CPC. Show de bola? Eu tô com um problema de horário. Vai ser um prazer voltar aqui. A gente vai até marcar outra live mesmo, a parte 2 aí. Vamos. Bacana. Vai ser um prazer. Se eu puder ajudar as pessoas, eu faço aí. A imersão está lá montada, mas vocês sabem que eu não vivo disso, que eu tenho outras atividades. Mas a ideia é ajudar. Então, hoje eu acho que, porque eu tenho que almoçar com meu filho, e isso aí é cláusula pétrea, no caso. Boa. É isso aí. Pô, Olavo, obrigado. Foi bacana, foi muito boa a live, muito enriquecedora. Eu que agradeço, cara. Você é o cara. Imagina. Eu tô fazendo os exercícios lá, direto, tomando um wheyzinho. Tá entrando pra turma da maromba, né? Parei de beber, tô cuidando da saúde aí. Boa, meu amigo, boa. Perguntaram onde encontra a imersão. Tem lá no perfil do Olavo o link, né? Lá no meu perfil, tem muito material de graça lá no meu perfil. Tem lá na minha bio. Então, corre lá que eu vou depois viabilizar uma segunda, a imersão gravada. Aí vai ser em outra plataforma e com material. Essa segunda gravada vai ter até material didático. Bacana. Maravilha. Eu gostei muito da live. Eu aprendi muito com a live. E se tivermos oportunidade, vamos fazer outra aí, inclusive ao longo do concurso. O concurso tem várias fases, a gente vai... Vamos marcar já uma depois do carnaval para a primeira fase, e aí depois a gente faz uma para a segunda, faz uma para o exame oral. Conte comigo, eu sou fã do Revisão PGE, indico o Revisão PGE, e bora... Fala um pouquinho aqui para o meu pessoal, dos meus seguidores, Chico, vocês estão com material de apoio, porque aí às vezes
Depois você me passa o link para eu salvar lá no meu. Fala um pouquinho do que o Revisão PGE está fazendo aí para a primeira fase, depois vai fazendo a segunda fase. Vamos lá, a gente tem cursos para a PGE São Paulo para a primeira fase. A gente teve o pré-edital, então antes do edital a gente já tinha curso. Tem agora o sprint, né, que é o reta final pós-edital. E a gente vai fazer o aluno de véspera também, dia 24 de fevereiro, véspera da prova. O aluno vai ser lá no auditório da sede da APESP, lá em Moema. Vai ser lá o aluno. E a gente vai também transmitir ao vivo no YouTube. Então, se alguém puder ir, não quiser e tal, pode ver no YouTube também. Show de... Vai ser bacana. Sensacional. Parabéns aí o trabalho que vocês fazem. Trabalho muito sério aí. Eu confio muito. Eu trabalho com curso preparatório para concurso desde 99. Trabalhei muito tempo com o Luiz Flávio Gomes. E só indico quando eu tenho convicção. E o Revisão PGE é de primeira linha. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado de verdade. Conta sempre comigo. Um abraço para a turma aqui. E vamos encontrar depois na posse aí, todo mundo. Vamos embora. É isso aí. Valeu, Lavão. Obrigado. Um abraço. Hein? Fica com Deus. Valeu pela oportunidade.